estão observando aí as pessoas, você sabe que uma das características dos espíritos evoluídos encarnados é sentir muito calor. Tá? Que possamos aproveitar então esse momento e falar lá no capítulo 26 do Evangelho, que fala: dai de graça o que de graça recebeis. Aí fiquei pensando, né, como trazer esse assunto com alguns exemplos. E nós vamos agora, daqui a uns dias, sortear o amigo secreto, não é isso? Em família ou na empresa. Como é que nós vamos fazer quando a gente vai sortear o amigo secreto? A gente enfia a mão lá no saquinho. Não, esse não. Aí pega outro. A gente vai escolhendo. Quando a gente tira um nome, ele não é por acaso. Como não é por acaso, quando você senta na cadeira e tem um livro com um título. Fala assim: por que esse livro veio cair nas minhas mãos? Tem um porquê, tem um aprendizado. Então, quando Jesus, já alertando os seus apóstolos, que eram médiuns ostensivos, falando a eles, né, que eles iriam sair para curar em nome de Deus, e que não deveriam cobrar nada por isso, simplesmente procurassem um local que os alojasse. Então nos alerta com relação à mediunidade que todos nós temos. Os apóstolos, os médiuns de Jesus hoje somos todos nós. Todos nós aqui, embora não entendamos ou ainda não conhecemos, somos médiuns. Uns mais ostensivos, outros mais intuitivos, mas temos mediunidade, todos nós. E é maravilhosa a doutrina, porque a doutrina não manda nada, ela só orienta. Ela fala assim, né? Para a gente dar de graça o que de graça recebemos. Ela não está mandando, ela está orientando. Porque nós vemos hoje muitos médiuns se perderem. Porque a mediunidade não está na doutrina espírita somente. A mediunidade é objeto de estudo, mas ela está em todas as religiões e também fora das religiões. Então o médium vem com uma missão de ajudar, de curar, de ajudar que o outro se sinta melhor, e ele é apenas médium. O que é médium? Médium é o representante, é o mediador entre a espiritualidade e os encarnados. Então a mediunidade é dele momentaneamente. Quando ele se perde, então fala assim: poxa, minha mediunidade já está me colocando assim, né, no foco, as pessoas estão me procurando. Aí a pessoa tem a tentação de cobrar. Aí nós vemos os médiuns que faziam um trabalho maravilhoso se perderem. Por quê? Quando o médium começa a cobrar, os bons espíritos se afastam dele. E esses se aproveitam dele, quem? Os espíritos menos esclarecidos, que utilizam da vaidade do médium para fazer com que ele se perca. Então nós vemos através da humanidade pessoas que vieram para fazer uma tarefa maravilhosa, mas se perderam. Por quê? Porque a mediunidade te coloca em foco, te coloca, né, num ambiente. Se você não souber trabalhar o orgulho, você se perde. Então nós que estamos aqui, todos nós podemos desenvolver a mediunidade, todos nós podemos curar com as nossas mãos, mas para curar com as nossas mãos, nós precisamos estar com o nosso coração em ordem. Como é que eu quero curar alguém se o que eu tenho no coração não é bom? A minha mão, né, o que eu vou projetar para aquela pessoa é o que está no meu coração. Então primeiro a gente tem que se reformar. Então quando nós temos a possibilidade, a oportunidade de ajudar alguém, que nós possamos fazer também, como está lá no capítulo 13 do Evangelho, que diz o seguinte: não saiba a tua mão esquerda o que dá a direita. Que está muito relacionado a, né, dá de graça o que de graça recebeis. Então eu vejo muitas pessoas, eu tenho amigos lá em São Paulo que trabalham muito dando assistência a moradores em situação de rua. Então eles vão levar o lanche, e é um alerta que eles aprendem o seguinte: a pessoa, ela quer um lanche, ela não quer o sermão. Não adianta você querer falar, né, dar um sermão para ela. Muitas vezes porque a vida daquela pessoa que está ali em situação de rua é muito mais rica do que a sua, que é espírita, né? Porque às vezes a gente também se acha espírita e acha que conhece um pouco mais. Não,
Nós devemos exercitar essa humildade, levando para o outro o quê? O lanche que ele precisa, e os ouvidos, se ele quiser fazer uso, ou seja, dele falar e dele conversar, não de nós orientarmos o que é melhor para ele. Nós não sabemos nem o que é melhor para nós, quanto mais para os outros. Então, para a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente abraça a doutrina espírita e já acha que vira conselheiro, né? Não, eu sou espírita, então você quer dar sermão para todos. Então, o sermão é sempre para nós. Eu sempre digo, nós que já estamos na doutrina espírita há algum tempo e somos colocados numa tribuna, o primeiro a ouvir tudo que eu falo aqui sou eu mesmo. Meus ouvidos estão mais perto da minha boca. Então, toda vez que eu recebo um tema, eu falo assim: nossa, é esse tema que eu preciso trabalhar em mim, no dia a dia. Então, nós temos que usar a mediunidade, ou seja, a nossa capacidade de lidar com a espiritualidade de uma maneira muito tranquila. Nós podemos ajudar a muitas pessoas. E muitas vezes o nosso silêncio ajuda mais do que as nossas palavras. Só de você estar ali perto da pessoa, sem dizer nada, mas se colocar à disposição dela e vibrar amor, é isso que o Mestre Jesus espera de nós. Então, por que eu citei, o amigo secreto? Nós sempre achamos mais confortável escolher os nomes para quem a gente vai presentear. Eu gostaria sempre de presentear a pessoa com quem eu já me dou bem. Mas com quem você já se dá bem, já está resolvido. Você tem que se resolver com quem você ainda não dá. Lembrando de Valdo falando, quando ele nos alerta: quando alguém não gosta de mim, o problema não é meu. Mas quando eu não gosto de alguém, o problema é meu. Então, será que não é um momento de nós exercitarmos a caridade que aprendemos na casa espírita e nos aproximarmos daquela pessoa na nossa família ou na empresa a qual trabalhamos, para exercer essa caridade e ajudar não a outra pessoa, mas também a nós mesmos, porque não é só ela que é beneficiada quando nós nos aproximamos. Então, o mundo está precisando de pessoas que estendam a mão, sem colocar-se em evidência, sem se colocar nos holofotes. Então, é melhor assim: se você souber que alguém está precisando de uma cesta básica, que você nem conheça a pessoa, você vai lá, deixa a cesta básica, se possível até sem a pessoa ver, e ela nem vai saber quem é que colocou a cesta. Ou seja, você fez o bem sem esperar nada em troca, nem um muito obrigado. Porque muitas vezes nós que somos esclarecidos, nós geralmente tecemos alguns comentários sobre a vida das pessoas, aí a gente fala, e aí, para ficar com a consciência tranquila, no final a gente fala assim: mas quem sou eu para julgar? Não é isso? Como se isso aliviasse tudo aquilo que nós já verbalizamos e condenamos no outro. E sempre condenamos no outro aquilo que nós não resolvemos em nós mesmos. Então, olha só, ser espírita é fácil? Não, ser espírita nos abre, o conhecimento e nos alerta para a nossa reforma. O que nos intriga, o que nos deixa ainda desconfortáveis no outro, é ver no outro aquilo que nós temos em nós. Então, por isso, nossa, mas eu tenho que encontrar com essa pessoa, que pessoa orgulhosa, e eu me lembro que também sou orgulhoso. Por isso que eu não gosto de encontrar aquela pessoa, porque ela me lembra o tempo todo que eu sou orgulhoso. Vamos aproveitar, principalmente agora no Natal. Eu sempre digo, as luzes da cidade aí já tem todas acesas, enfeitadas. Geralmente só se enfeitava em dezembro, Tem lugar que em agosto já tem luz, As pessoas já querem fazer com que a gente possa consumir ainda mais. E possivelmente a pessoa com quem você tem dificuldade, ela nem precisa de um presente. Ela precisa de um abraço e da sua compreensão. Eu gosto sempre de alertar as pessoas, que
que todos nós aqui, se a gente for, não sei se eu disse isso na primeira, mas eu gosto de lembrar as pessoas que às vezes a gente pensa assim: ah, Wilson, sabe o que me trouxe na doutrina espírita? Meus parentes difíceis. Como eu não aguentava lá a família, eu falei assim: deixa eu buscar um lugar de paz. Já perceberam que todos nós temos parentes difíceis? Mas não somos um parente difícil de ninguém. Já perceberam isso? Se lembrar, né? Quem são seus parentes difíceis? A gente lembra de todos, mas nunca lembra que nós somos também um parente difícil para as pessoas. Então nós precisamos olhar, dar esse mergulho, fazer essa introspecção para nos melhorarmos como espíritos. Porque nós já tentamos tantas vezes. A gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa a ler aqui e fala assim: gente, mas eu já conheço isso. Não é novidade. Eu acho que já conhece. Já conhecemos de muitas encarnações, mas nós conhecemos e não vivenciamos, não praticamos. Não é isso? A gente nem assume que é espírita, já perceberam? As pessoas me perguntam: qual é a sua religião? Aí você fala assim: ah, eu sou espírita. O que, filha? Aí você fala: ah, eu sou espírita, mas se defende, kardecista. Não é isso? Não, nós somos espíritas. Ah, mas eu falo que sou kardecista, o que o outro vai pensar? Ué, pense ele o que quiser. Não é verdade? Então nós precisamos primeiro assumir que somos espíritas. O que é o espírita? É um aprendiz do Evangelho de Jesus, que está tentando colocar em prática o que Jesus nos orienta, nos ensina. E nos ensina qual é o caminho para nós nos melhorarmos. O outro. Não tem outro caminho de nós nos transformarmos. O outro é o caminho, sempre será. Por quê? Porque senão a gente vai passar por aqui, todos nós vamos apenas sobreviver. E sobreviver é muito pobre. Nós precisamos viver. E viver é esta relação com o outro, com o parente, com o primo, com o cunhado, com o colega aqui da casa espírita, que nem todo mundo pensa igual, né? Por isso que a gente vem para cá. Cada um aqui tem a sua personalidade. Mas nós vamos aprender a conviver com as pessoas e vamos aprendendo a fazer o bem. E fazer o bem não é enfiar a mão no bolso, não é de dinheiro que o mundo está precisando. O mundo está precisando do nosso amor. Amar é fácil? Não. Vamos amar a todos nessa encarnação? Não. Mas se a gente deixar de odiar, já é um bom caminho. Já é 99,9. E Wilson, e esse pedacinho que falta? Fica para a próxima encarnação. Não tem problema. Deus não tem pressa. Nenhum de nós aqui vai virar gente. Nenhum de nós vai virar anjo da guarda. Cada um de nós aqui ainda está mais para obsessor do que para anjo da guarda. Mas a gente vai se melhorando. Porque a dor do outro já nos toca. Em encarnações passadas nós causávamos a dor do outro. Opa, agora já melhoramos. Então quando você sente que está alguém sofrendo, você vai lá e tenta ajudar. Ajuda, leva, pode ser algo material, mas pode levar o seu amor, envolve aquela pessoa e, se possível, ninguém vai ficar sabendo. O outro vai ser beneficiado pela sua presença, porque às vezes a gente quer perdoar alguém que a gente se desentendeu a vida toda numa festa de família no final do ano. Quer perdoar a pessoa na frente de todo mundo para falar assim: tá vendo? Estou te perdoando, né? Isso não é perdão, isso é obsessão. E obsessão a gente já pratica demais. Nós temos que praticar o amor. Chama a pessoa num canto, ou marque com ela, tá? E converse, sozinhos. É assim que a gente busca a reconciliação. Ah, Wilson, mas o outro que peça perdão, ele que errou. Olha só quanto tempo a gente está perdendo. Não importa quem errou, vá lá e coloque-se à disposição da pessoa. Peça perdão. Não espere que o outro te peça. E aí você fica leve. E ninguém fica sabendo. E as pessoas vão ver que vocês voltaram a conversar, nem sabem o que aconteceu, mas porque você teve atitude. E espiritismo sem atitude não funciona. Senão a gente vai se encontrar mais 1000 vezes nas próximas encarnações, numa casa espírita. Para quê?
para aprendermos a dar o amor a quem quer que seja, sem escolher a ninguém, mas com desprendimento, como nos ensinou Jesus. Jesus nunca escolheu a quem dar o seu amor. Ele cobria a multidão com o seu amor. Pensemos nisso, leia o Evangelho de Jesus. Quem quiser um livrinho muito fácil para quem está frequentando aqui a doutrina espírita, está começando, Respostas da Vida, Chico Xavier. Peguem esse livrinho, leiam uma lição todos os dias. Eu sempre recomendo, porque é o sonho de todo preguiçoso: poucas páginas e letras grandes. Não é maravilhoso? Leia uma lição por dia e coloque em prática nesta encarnação. Vai te ensinar a fazer o amor sem esperar nada em troca, fazendo a mão direita sem que a esquerda saiba. Aí você anda com um livrinho, aí você dá uma olhada assim e fala assim: nossa, aqui fala para não falar mal da vida dos outros. Opa, não vou fazer. Aqui fala assim: olha, ajudar o meu próximo, sem escolher quem é o meu próximo. Aí eu faço. Aí o livrinho vai te lembrando dessas pequenas lições e você vai se melhorando. Para quem? Para o mundo? Não, para você mesmo. Que eu sempre digo, a gente vem na casa espírita não é por causa do outro, é porque a gente não aguenta mais a nós mesmos. Então se encontre e se ame, faça o bem, sem esperar nada em troca, e você vai ver como a tua vida vai dar um salto de qualidade que você não vai esquecer. Convide Jesus para o seu Natal. O aniversário é de Jesus, não é do Papai Noel. Porque ele virá do seu lado e ficará com você todos os dias, deste ano e do próximo ano, te incentivando a fazer o bem, a dar de graça o que de graça Ele nos deu e nos dá todos os dias. Sejam felizes, aproveitem, a vida passa muito rápido. Não esperem para pular 7 ondas no final do ano. Não é? Sabe aquela coisa de veste de branco, pula 7 ondas para que a tua vida melhore. Não, a tua vida começa a melhorar hoje. Não precisa do ritual, não precisa usar branco, porque branco não deve ser o traje. Claro e iluminado deve ser o nosso espírito. E é essa busca que nós espíritas, seguidores do Mestre Jesus, os médiuns, os seus discípulos da atualidade, é isso que nós devemos buscar. Todos nós podemos. Não esperem amanhã, comecem hoje. Vamos nos tranquilizando novamente.